Olha, o nosso assunto agora é a relação de quase 1.400 CEPs aqui de Maceió que estariam negativados, ou seja, com problemas para conseguirem financiamento pela Caixa Econômica Federal, no sentido de não poderem ser financiados exatamente e por conta do afundamento dos bairros. A gente vai conversar a partir de agora sobre esse assunto porque a assessoria da Caixa em Brasília se posicionou sobre o caso. Nós vamos conversar com o senador Rodrigo Cunha, que recebeu exatamente, cobrou esse posicionamento e recebeu uma resposta da Caixa e traz para a gente as informações. Senador, tudo bem? Boa noite, bem-vindo aqui ao Cidade. Boa noite, Edson. É um prazer falar novamente com você. E um assunto que é de interesse de todo o estado de Alagoas, mas principalmente em quem tem imóveis ou financiados ou já tem a sua residência em 15 bairros, olha só o alcance disso, em 15 bairros da cidade de Maceió e que tiveram na semana passada uma informação que causou um verdadeiro terrorismo, quando se imaginou que esses imóveis nessa localização poderia ter uma desvalorização e as pessoas que estavam aguardando um financiamento estavam tendo esse impedimento de conseguir pela Caixa, principalmente devido à negativa das seguradoras. E aí o senhor entrou em contato com a Caixa Econômica, recebeu esse posicionamento também. O que é que eles falaram? Houve uma lista, eles ampliaram demais essa lista, porque a principal dúvida, senador, é exatamente o seguinte: se a Caixa estava, as seguradoras estavam restringindo para tantos bairros, das duas uma, ou eles tinham alguma informação que a gente não sabe ainda, de que esses outros bairros realmente podem correr risco, ou era má fé, que iria prejudicar exatamente os moradores, enfim, quem precisasse desse financiamento. O que é que eles falaram? Perfeito. E essa foi justamente a minha pergunta. Qual o motivo de ter negado o acesso ao financiamento em mais de 15 bairros? E não se tinha informações privilegiadas. Inclusive, aqui é importante acalmar a população. Não se tem nenhum dado, nenhum relatório da CPRM, por exemplo, ou de qualquer outro lugar que tenha passado para a Caixa e que ela tenha negado o acesso a esse financiamento. Então, isso é muito importante deixar claro, que não tem nada de novidade relacionado a mais bairros que poderiam estarem sendo afetados pelo fundamento do solo. Então, isso é importantíssimo deixar claro. Então, a Caixa Econômica disse que não utilizou critérios objetivos, mas apenas tomou algumas precauções através das seguradoras. Então, a Caixa normalmente trabalha com 4 seguradoras, e até uma conquista do consumidor, que antes era apenas uma seguradora obrigatória, e aí não tinha liberdade de escolha, hoje são 4. E das 4, a Caixa tem a sua seguradora própria, e já saiu na frente dizendo que vai desconsiderar toda aquela relação de 1.400 CEPs, relação essa que vazou nas redes sociais e rapidamente teve acesso à imprensa e foi confirmada pela Caixa. Então, a Caixa Seguradoras, que é uma das seguradoras, já disse que vai desconsiderar, que não há mais esse critério, que vão voltar às regras antigas, ou seja, que não tem nenhum fato novo. Então, é importantíssimo deixar claro essa situação. Então, a partir de hoje, qualquer pessoa que tiver uma negativa de ter acesso ao financiamento, é direito do cidadão, é direito do consumidor ter acesso à informação e perguntar, por escrito inclusive, qual o motivo dessa negativa. E não pode ser a ameaça de um bairro que está próximo aos bairros que foram considerados em situação de risco. Então, essa é uma informação importantíssima. A Caixa voltou atrás. Então, para ela se posicionar, eu não parei por aqui, pedi mais informações, tendo em vista todo o medo e apreensão, inclusive com o risco de desvalorização desses imóveis, para que a Caixa, no próximo passo, só atue de maneira objetiva, ou seja, dizendo os motivos de qualquer negativa. Perfeito, senador. Então vamos continuar acompanhando, de certa forma já é um alívio um pouco maior, para quem mora nos bairros, porque imagina, você pensar o tamanho de Maceió e você vê que quase metade, eu não sei se foi o número total de bairros de Maceió, mas não deve passar de 30. Então, assim, quase metade da cidade está realmente afetada com a instabilidade do solo é algo que chamou muita atenção. E alguns bairros a quilômetros de distância do problema. Então, assim, se não era uma informação correta, era uma má-fé que precisa ser corrigida exatamente para não deixar esses consumidores, esses moradores, de tantos bairros afetados, Vamos continuar acompanhando. Exatamente. Por isso que eu também corri para ter uma resposta rápida, porque eu imagino a situação de quem está aqui me assistindo, está aqui assistindo essa reportagem, e morava no bairro do Pinheiro, e se mudou do bairro do Pinheiro e foi para outro bairro, e que de um dia para o outro recebeu a notícia de que aquele bairro ali pode estar também afetado. Então, todo um trauma psicológico é revivido, e as pessoas não precisam passar por isso. Merecem respeito para que a Caixa, para as seguradoras,
tome qualquer atitude tem que estar baseada em alguma informação concreta e deve ser público para todos nós. Senador, só para a gente terminar, eu lembro que logo quando aconteceu o problema maior, o senhor também foi uma das vozes também em Brasília, cobrando soluções, enfim, posicionamentos. Essa cobrança também continua lá no Senado, enfim, para que, enfim, a gente sabe que muitos moradores já estão recebendo as indenizações, enfim, mas ainda tem alguns problemas, enfim, também, né? Esse trabalho continua ou, de certa forma, deu uma pausa? Esse trabalho continua, é um trabalho constante, porque o problema ainda não está ultrapassado, ainda está longe em algumas etapas. Se a população, de maneira individual, se tem informações que estão tendo conciliações e estão conseguindo resolver esse problema, as empresas não é a mesma situação, as empresas estão tendo dificuldade em fechar acordos, e algumas pessoas também estão tendo dificuldade em fechar acordos, mas as empresas em maior quantidade, e além disso tem um prejuízo causado ao município. Então, para ontem, é necessário que se faça um acordo também com o município para reparar todo esse dano causado à cidade por inteiro. Então, inclusive, o prefeito da capital está atento a essa situação, mas é algo que tem que ser para logo, para que a gente possa ter restabelecido essa situação que causou um transtorno para as pessoas, para as empresas e para a cidade. Então, é tempo ainda de estar vigilante, até para que não se tenha surpresas como essa que nós tivemos há poucos dias. Perfeito. Senador, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Vamos continuar aguardando. Se tiver mais alguma novidade, espaço aberto também aqui. Uma boa noite. Uma boa noite e um bom final de semana.